A velha Julieta está de volta. Está de volta. Passa uma semana, passa um mês, passa algum tempo e estou sempre de volta a esta casa, graças a Deus. É bom sinal. Sinal de que eu vos amo, vocês me amam, eu tenho saudades vossas, vocês têm saudades minhas. Ainda há pouco, quando eu me despedia da Tirsa para vir para aqui, diz ela assim: já estou com saudades suas, mas eu só vou amanhã. Eu não sei se eu já trouxe aqui este tema ou não, mas seja como for, eu tenho imensos temas, tenho algumas 400 palestras, podia ter trazido outra qualquer, muito mais recente. Contudo, este tema mexe muito comigo e eu penso que mexerá também com todos nós. E mais a mais que estamos a um passo do Natal, e o Natal, este tempo, esta época, convida-nos mesmo à reflexão profunda sobre a paz. E sobretudo porque estão a acontecer coisas muito desagradáveis. E eu gostaria de deixar uma nota alegre, mas essa nota alegre ficará sobre a música que nós iremos ouvindo ao longo do meu trabalho, que é o Edelweiss, do filme Música no Coração, que diz respeito também, portanto, a uma época e conta a história, portanto, de uma família que sofreu alguma perseguição, ou uma perseguição terrível, não é? No segundo conflito mundial. Falemos de paz. O príncipe da paz exaltou a paz, exaltou o estado de paz, que deveria ser um estado natural em todos nós. Viver em paz, estar em paz, devia de ser realmente uma preocupação de cada um de nós no mundo, de todas as línguas, de todas as cores. E pensamos em Jesus. Não foi em vão, naturalmente, que Ele veio entre nós. Não foi em vão que Ele nos veio falar de paz. Ele nos disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. E dentro deste parâmetro, entre o dar e o deixar, nós devíamos buscar viver conscientemente a paz. No domingo passado, eu contei aqui uma história lindíssima, verdadeira. A menina e a maçã. Uma história incrível, cheia de beleza, dramatismo, vivido por duas crianças, uma no campo de concentração, outra fora do campo de concentração. E o tema é saturante de emoção, mas vale a pena falar sobre a paz. E no domingo passado eu estava muito chocada, porque tínhamos ouvido a notícia, como todos vocês ouviram naturalmente, que uma mesquita no Egito tinha sido ocupada por um gangue de jovens deslocados que mataram 300 e tal pessoas que estavam orando. Pessoas que pertencem a uma ordem religiosa, que são os sufistas. E os sufistas são pessoas profundamente pacíficos. Eles cultivam a paz, profundamente. E aqueles loucos entraram e ceifaram vidas de todas as idades, não respeitando o momento de prece e de meditação, porque eles fazem meditação também, e sem respeito pela vida humana, por nada. Estamos vivendo uma época terrível e somos abençoados por vivermos nessa época. Porque se efetivamente nós fomos convidados a renascer numa época destas, é porque tínhamos estrutura ético-moral para sobreviver a isto e, muito além de sobreviver, conseguirmos auxiliar os que estão sem coragem, sem esperança, os que vivem aterrorizados com os acontecimentos que se passam, não no nosso país, e Deus queira que jamais no nosso país, a terra de Santa Maria, mas nos outros vizinhos, mais perto ou mais distantes. E isso deve nos tocar, porque o sofrimento do outro deve bolir connosco. A ansiedade do outro deve bolir connosco, a ponto de nós nos projetarmos em pensamentos e em ondas de amor, de paz, de segurança, de harmonia, de tranquilidade.
sem medos, porque o medo retrai-nos os objetivos a alcançar e nós precisamos ser suficientemente lúcidos e livres para podermos desenvolver a nossa capacidade de amar a ponto de o nosso pensamento e o nosso sentimento de amor não olhar a distâncias e projetar-se, uma vez que o pensamento tem uma velocidade superior ao pensamento, à velocidade da luz. Se nós somos luz, vamos efetivamente transformarmos-nos, cada um de nós, num imenso farol e projetar essa luz em ondas de amor para onde estão acontecendo coisas que nem nos passa pela ideia. Não podemos fazer ideia como é que algumas pessoas neste momento estão sofrendo. E há pouco acabámos de ouvir também a notícia de que aquele nosso irmão louco da Coreia do Norte acabou por fazer, enfim, uma experiência com mais uma ogiva nuclear que pode atingir os Estados Unidos da América. O mundo está preocupado, os homens que governam os povos estão preocupados e estão procurando se reunir imediatamente para tentar resolver aquela situação. Porque a incapacidade de amar, de entender o que é que significa uma situação destas, aquele homem, aquele governante de Coreia do Norte não tem qualquer tipo de sentimento humanístico. E nós precisamos de envolvê-lo no nosso amor. Se queremos ajudar aquele homem e aquele povo que sofre perseguição e morte, miséria, inclusive, há dinheiro para a construção das ogivas, mas não há dinheiro para socorrer o povo que sofre. E o povo vai atrás e manifesta-se do jeito como nós também já nos manifestamos no tempo do nosso ditador. Íamos atrás, batíamos palminhas, sorríamos, agitávamos, enfim, as nossas bandeirolas e etc. Eu nunca participei disso porque ou sou contra ou não sou. E então precisamos de envolver aquele homem, se o nosso objetivo é amar, é ajudar através da vibração de amor e de paz, vamos visualizar aquele nosso irmão envolto num clarão imenso de luz que irá trazer para ele a sensibilidade que lhe está faltando nesta hora e a lucidez para poder agir com discernimento e agir como deve ser em respeito com todos os povos da terra. E posto isto, vamos continuar falando sobre o nosso príncipe da paz, que disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Viver em paz é como uma das grandes conquistas que qualquer um de nós pode realizar, e é uma conquista espiritual, naturalmente, quando ele, o príncipe da paz, nos ofertou a sua própria paz. Palavras há tão pequeninas que tanto representam e tanta força e poder contêm. São elas Deus, paz, amor, mãe. Palavras, Pai, muito bem dito, muito bem dito. Então, estas palavras tão pequeninas, elas são suficientemente fortes para poder criar um grande movimento de solidariedade em torno daqueles que têm a falta disto tudo, do sentimento e do conhecimento de Deus, da paz em seu coração e em torno de si, do amor de mãe, porque há imensos órfãos no mundo, e envolver esses seres nossos irmãos no amor da mãe, que todos nós mulheres temos connosco, e é um amor muito especial, comparável, como eu costumo dizer, ao amor de Deus e ao amor do Pai também, que é a figura, portanto, de segurança, de estabilidade, de amizade também, de respeito, de amor. Olhando à nossa volta, percebemos que a nossa sociedade está doente. Tanta é a violência, o desamor, o desespero de milhões de irmãos nossos, e por isso a paz está tão comprometida, e o preço que todos nós estamos pagando pela sua ausência é imenso. A Terra, neste momento, comporta, imaginem, 7 milhões de habitantes. Bilhões. Espera aí. Não, é isto?
Neste momento, a Terra comporta 7 bilhões de habitantes. E olhando a história da humanidade, em 200 mil anos, ainda não foi possível viver na Terra 1 hora de paz. 1 hora de paz. Dá para pensar, dá para refletir o que é que nós temos feito ao longo dos milénios, com a oportunidade de viver num planeta lindíssimo, feito à dimensão das nossas necessidades espirituais, feito à necessidade, criado à necessidade e à dimensão das nossas necessidades evolutivas. Entregue a Jesus por Deus nosso Pai, o Criador, para que Ele dela tomasse conta. Imaginemos como o coração do Mestre deverá sofrer constrangimento ao olhar que aquelas criaturas a quem Ele dedica toda a sua vida, com quem Ele veio conviver por 3 anos, se sentirá ao perceber que efetivamente nós somos ovelhas completamente desgarradas do aprisco do Senhor. E precisamos de repensar a nossa atitude no mundo. Precisamos de repensar o que é que iremos fazer daqui em diante. Há uns anos atrás, estamos em 2017, e há uns anos atrás a situação do mundo era conflitante também. Tínhamos acabado de sair de um conflito mundial, e já vamos falar mais à frente nele, e em que as pessoas diziam, propalava-se com boca cheia, a 2000 chegarás, dos 2000 não passarás. Estamos em 2017, o mundo não acabou, aliás, Deus não criou o mundo para ele se acabar assim de repente. Nós vamos passando pela vida e vamos passando pelo mundo e vamos vivendo de harmonia com a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de saber viver em harmonia e em paz. A Terra neste momento comporta, portanto, 7 bilhões de habitantes. Sabemos que nós, porque é que a Terra é considerada planeta de expiação e provas pela espiritualidade superior? A gente sabe, porque eu vou falar nisso, não é? Vivemos, portanto, no mundo de provas e expiações, já passamos o tempo do mundo primitivo, como homens e mulheres das cavernas. E passamos uma prova e chegamos a um plano superior de provas e expiações. Mas sabemos porquê? Vamos procurar saber naturalmente. Pelo estado ético-moral em que ainda nos encontramos, pela nossa inferioridade, estamos por necessidade evolutiva estagiando numa escola de correção. E uma escola de correção é onde efetivamente existe alguma ordem dentro da desordem e castigos. E nós sofremos os castigos de harmonia, portanto, com as nossas faltas. E toda a gente pensa que nós vamos passar para o mundo de regeneração. Vai ser tudo lindo, o leão vem comer a nossa mão, se não comer a nossa mão. Enfim, todos nós vamos ser muito amigos, vamos ajudar muito. Será que isto é verdade assim? Num piscar de olhos, 2019, 2020, entramos em 2020. Ei, maravilha! Estamos aí a entrar, portanto, no mundo de regeneração. Não se passa de um plano para o outro sem haver alguma alteração. E a alteração, regra geral, é sempre profunda, para podermos ter merecimento para ir, portanto, habitar, viver, ter a continuidade da nossa evolução nesse outro plano, ligeiramente mais evolutivo do que aquele em que nos encontramos nesta hora. Sabemos nós, portanto, que esta situação de regeneração vai depender de nós irmos conseguir viver daqui a alguns anos mais, daqui a 50, 70 ou 100 anos, talvez voltarmos a viver no planeta Terra, com melhores condições naturalmente. Para que hajam melhores condições, vão ter que renascer na Terra espíritos com ótimas condições morais e espirituais, com um sentimento de amor por todos os seres,
e uma capacidade de regeneração da própria sociedade imensa que eles já estão trazendo consigo. As crianças que agora estão renascendo, e alguns já estão na idade da adolescência, são espíritos muito especiais. São espíritos que vêm com a incumbência de fazer renascer uma nova humanidade. Porque o nosso João Evangelista, no seu Apocalipse tão difícil de descodificar, ele diz-nos a páginas tantas que tempo virá de um novo céu, uma nova terra e uma nova humanidade. Então estamos aí procurando entrar por esse mundo afora e sem termos consciência do que está acontecendo à nossa volta, se não estivermos extraordinariamente atentos ao fenómeno da evolução ético-moral no planeta e na sociedade. Olhando e ouvindo as notícias, principalmente do CM, aquela televisão horrorosa que só transmite notícias apavorantes, não transmite nada que seja agradável de ver, de ouvir, não transmite uma mensagem de esperança, não transmite um gesto de amor, não, tudo é horror. E aquilo faz muito mal, porque nós, portugueses, somos um pouco deprimidos e temos um pouco, enfim, aquela alma do fado, que é trágico, que é dolente, e nós precisamos de ser criaturas diferentes. Precisamos de nos ativarmos mais num trabalho de consciencialização do mundo melhor, em nós, principalmente em nós, porque depois isso reflete-se de nós para o próprio nosso mundo, um mundo familiar, de trabalho, de convívio, de lazer e etc. Nós expelimos depois as vibrações de nós, desse mundo melhorado, dentro de nós, para o mundo em nossa volta. Então, nós sabemos que, na verdade, não saímos ainda há tanto tempo de homem atrasado. E pelo estado ético-moral em que ainda nos encontramos, pela nossa inferioridade, estamos, exatamente como há pouco dizia, estagiando numa escola de correção. E a gente vê ali as imagens, não é? De um campo naturalmente de refugiados, enfim, em que nossos irmãos refugiados são quase tratados como animais, a quem não se deve ligar importância. Quando, até para os próprios animais, nós devemos de ter uma atitude muito sábia, muito respeitosa. O animal é nosso irmão em evolução também, é criação divina. Maltratar um animal é como quem está maltratando um ser humano, porque o animal tem inteligência, tem sentimentos, e a gente vê os animais com uma dedicação, principalmente o cavalo, o cão, o gato, em algumas espécies, que são tão extraordinariamente apegados ao seu dono e fiéis que são capazes de dar a vida pelo dono. Contudo, há criaturas que maltratam e matam os animais. Isso não se faz. Isso é contra a ordem estabelecida no universo, contra a lei de amor, contra a vida. Então, queridos irmãos, não saímos há tanto tempo da idade da pedra. Não saímos. Muitos de nós ainda temos comportamentos tão primários, mas tão primários, que, me perdoem, mas ainda somos criaturas que somos canibais de faca e garfo. Não nos comemos uns aos outros, mas comemos os nossos irmãos, a evolução, os animais. Comemos o cão, pois na China comem cães, sim, cães e gatos, aquilo não escapa nada. Mas, enfim, a alimentação carnívora faz parte da nossa alimentação ainda, porque não conseguimos ainda abdicar desta, dizem muitas pessoas, que é uma necessidade. Eu não sei qual a necessidade, porque eu há 12 anos que sou vegetariana e tornei-me vegetariana a mercê de um problema gravíssimo de saúde que tive e que não podia continuar a comer carne. Ok. E a gente se vai habituando e se vai autoeducando. E então depois há hábitos de vida que nós precisamos de ter. De ter o quê? Por exemplo, atitudes de delicadeza, de gentileza, não é? E que faziam parte do nosso mundo quando nós éramos homens e mulheres assim, completamente animalizados ainda, sem qualquer resquício de espiritualização. Saímos, portanto, há pouco do século XX, o século das grandes descobertas, das viagens interplanetárias. Pousámos na Lua, descemos à profundeza dos oceanos,
mas também o século do terror de 2 conflitos mundiais que causaram a morte a milhões de seres humanos e animais e a destruição de cidades inteiras. O que é que isto traz para nós? O anseio que isto não se volta a repetir. O anseio de que jamais os nossos filhos e os nossos netos, nós mesmos, tenhamos que viver um outro conflito mundial. Para que isso não aconteça, vamos unir-nos com as armas que nós temos. O pensamento, que é força, que é uma força motriz, criadora. Unirmos com o sentimento do amor. Desenvolvermos este potencial, este anseio de paz. Para que os homens que detêm o poder possam ter consciência de quanto poderão provocar uma catástrofe a nível planetário, se não a nível cósmico do nosso próprio sistema solar, se entrarmos num conflito como aquele nosso irmão da Coreia do Norte. Vamos trabalhar-nos, vamos criar uma vontade férrea em nós de suster o ímpeto daquele nosso irmão que ainda não sabe amar. Ele ainda não sabe amar. Ele é um daqueles seres que estão na terra entre nós, como Jesus dizia, e eu vos enviarei como cordeiros entre lobos. Tomando consciência destas frases de Jesus, percebemos que não temos que ter medo algum, porque Ele está connosco e eu ficarei convosco até à consumação dos séculos. Agredimos tanto o planeta, queridos irmãos, que nem a camada de ozono escapa. O ozono é importante para a vida na Terra. Ele impede as radiações ultravioletas que podem causar sérios problemas na nossa saúde e vida de todos os seres. Se nós vamos destruir esta camada de ozono, que é uma proteção especial que a própria natureza tem, tudo está perfeito. Deus não nos pôs ao acaso aqui para vivermos de qualquer maneira e, enfim, sofrermos. Não. Ele criou o planeta e permite-nos a nossa vida na Terra para que nós saibamos beneficiar deste planeta lindíssimo, em que tudo nos é dado. Basta semear e a semente cresce, desenvolve-se e transforma-se em alimento, em bem-estar para nós, em sombra, em fruto, em medicamento inclusive. Medicamentos, a maior parte deles estão todos retirados das plantas, das árvores, da intercasca das árvores, dos tubérculos, enfim. A terra é um manancial de vida para que nós possamos ter vida. E como Jesus dizia, e vida em abundância. Então, nós olhamos, observamos, sentimos e percebemos que, ao descer à profundidade dos oceanos, nós nos preparamos, vestimos equipamento especial para poder ir pesquisar o fundo dos oceanos. Para subir para além da estratosfera e pousar na Lua, também vestimos uma roupagem especial para podermos fazer a viagem e podermos pousar na Lua. E assim sucessivamente nós nos vamos encaminhando para a nossa evolução espiritual e sair fora do próprio planeta. Temos ausência de paz no interior dos suicidas, nas pessoas depressivas, e nunca houve tanto deprimido no mundo. Nunca houve tanto deprimido no mundo. Voltando atrás ainda na imagem que não tinha passado antes, estamos vendo aqui a camada de ozono, como ela é provocada por nós. Inclusive, olha, a laca que nós usamos para o nosso cabelo e outros afins expel uma matéria que vai ajudar a destruir o próprio ozono, que é uma proteção do nosso planeta. Saímos há pouco, portanto, do século XX, estamos no século XXI, estamos aí
vivendo a experiência que a sociedade nos vai trazendo, as imagens, o reflexo, a informação. A paz interior, efetivamente, leva-nos ao suicídio. E eu posso vos dizer que lamento muito as pessoas que se suicidam e tenho uma compaixão imensa por elas. E sabem porquê? Porque eu tentei suicídio 3 vezes. 18 anos, 19 anos, 22 anos. E quando eu pela 3ª vez recobrei consciência, eu perguntava a mim mesmo: se a morte não me quer, o que é que a vida quer de mim? E aos 22 anos eu já tinha a minha filha com 7 meses de idade. Nem a presença da minha filha na minha vida me susteve o ato violento contra a minha vida e contra a minha saúde. Porquê? Porque eu não tinha informação que me ajudasse a superar a cruz pesada que eu estava carregando naqueles dias de juventude. Joana de Ângeles um dia dedicou-me uma mensagem. Ela dizia: coragem, minha filha, eu sei quanto estás carregando um lenho duro e pesado. Provera a Deus que eu tivesse ouvido estas palavras antes de eu ter feito aqueles atos contra mim mesma. Eu amava viver e eu queria viver. Só que era uma criatura que não era desprezada, não era amada, não era respeitada, cheia de sonhos. E a morte era a única perspectiva que eu tinha para me libertar. A sociedade não me permitia outra liberdade, outra atitude, senão eu mesma morrer. E quando eu entro na casa espírita, na perspectiva exatamente de saber o que é que se passava, o porquê, meu Deus, profundamente religiosa, orava com toda a fé que era capaz de ter naquelas horas. Porquê que eu estava a sofrer? Porquê aquela vida tão dura, tão desgastante? E entro na casa espírita e eu vejo a luz. Ao ver a luz, não foi a luz que eu vi assim, foi a luz que entrou dentro de mim, por aquilo que eu senti naquela casa, pequenina e pobre. Eu senti um ambiente tão lindo que eu nunca mais esqueço. E isso fez com que eu me adentrasse no conhecimento da doutrina espírita. E me apaixonei pela doutrina. E isso fez com que eu olhasse para dentro de mim e percebesse quão Deus era bom. E quantas vezes Ele me deu a oportunidade de eu ressarcir as minhas faltas e eu poder sobreviver e fazer algo de bom em prol do meu semelhante. E quando eu sei que alguém tentou suicidar ou está com a perspectiva do suicídio, eu tenho uma compaixão imensa. Eu ouvi muitas pessoas dizer: quem se suicida é uma pessoa fraca, é uma pessoa que sem caráter, é uma pessoa que não tem valor nenhum por lutar. Isso é tanta crueldade. Se alguém se suicida, principalmente quando se é jovem e com uma filha de 7 meses, única filha, é porque já tudo mataram dentro dela. É porque ela já não tem mais vida. É um cadáver ambulante que se expressa apenas pela palavra e pelo gesto. Já não tem esperança. E isto é importante nós percebermos e vivermos. E ajudarmos alguém que tenha a tendência para o suicídio, que olhe a vida com olhos de ver, que acorde, que desperte, porque há valores extraordinários ao nosso lado. Há coisas lindas para viver, para experienciar. Continuamos a sofrer, continuamos, sim senhora. Continuei a chorar muito, muito. Mas ultrapassei, porque a doutrina espírita me permitiu exatamente encontrar essa orientação, essa luz que me vai iluminando a pouco e pouco os meus passos e me vai fortalecendo o meu ideal de querer atingir aquela dimensão cósmica que um dia
Paulo de Tarso atingiu. E poder dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, são uma alavanca extraordinária para quem está deprimido, angustiado, triste, desvalido da vida, não tem um poiso, não tem um amparo, não tem uma mão amiga. Não encontramos uma mão humana, mas encontramos Jesus. Vinde a mim, vós que chorais e sofreis, e eu vos aliviarei. Precisamos ter esta consciência crística para não nos deixarmos abater. Sofremos naturalmente, nós bolimos contra a lei de amor. Não é castigo de Deus, não. Fui eu que boli contra a lei. Se eu boli contra a lei, eu tenho que desfazer esse erro, esse equívoco que causei, que provoquei. E vou ao encontro da lição que eu necessito retirar. Então precisamos de meditar nisto e de desenvolvermos a nossa capacidade de entender de uma forma mais dilatada e mais profunda a mensagem do Espírito de verdade e a mensagem cheia de esperança e de vida de Jesus de Nazaré. E nós olhamos para trás se quisermos, e se naqueles momentos de desespero, de angústia, de luta e de dor, nós tivermos a capacidade de olhar para trás e pensar no drama do Calvário. Quando uma mãe perde um filho, e eu perdi. A minha irmã perdeu, e muitos de vocês aqui perderam, naturalmente, já um filho. É uma dor imensa. Mas quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, a dor fica amenizada. É o filho que Deus nos colocou nos braços para nós o ajudarmos a crescer e o devolvermos ao Pai melhorado. Que imagem mais linda! Que consoladora esta imagem! Que não nos faz deter numa dor que não tem fim, uma dor despedaçando a nossa alma e o nosso coração. O filho não é meu, é dele. E curiosamente, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu deixava a minha filha com 7 meses, sozinha, no seu berço. E eu dizia, meu pai, ela é mais tua filha do que minha. Tu sabes aonde eu vou e quanto eu preciso de ir. Cuida-me dela, enquanto eu vou ao centro. Eu sei que a maior parte das mães não iriam ter esta coragem, mas eu tinha que ter. Eu precisava de ir à casa espírita. E se eu precisava de ir à casa espírita, se o meu impedimento era a minha filha por ser bebé e eu não a podia levar, eu só tinha que entregar àquele que é o verdadeiro Pai, que é Deus. Toma-me conta dela, meu Pai, porque eu preciso de ir. Isto chama-se fé. Isto chama-se confiança. Isto chama-se certeza da presença de Deus em nossa vida. E muitos de nós acreditam em Deus, mas na hora da prova temem, fogem, escondem-se, não agem, não tomam uma atitude. Atitude como aquela que eu tomei diante do marido, austero e severo, que quando eu lhe estou contando que estou indo à casa espírita e o quão é importante para mim, ele me diz, pois então não voltas mais. Mas eu sorri. Já contei esta história aqui. Vocês já sabem dela. Eu só, pela primeira vez em 6 anos de casamento, eu lhe disse, sorrindo, não me faças isso. Porque se tu me fazes isso, sorrindo e sem amargura, mas com a certeza daquilo que eu estava a dizer, não me faças isso. Se tu me fazes isso, eu deixo-te a ti e escolho a ele. Eu não tinha ninguém, queridos amigos. Eu tinha acabado de chegar da África. Não tinha amigos, família, emprego, nada. A minha riqueza era a minha filha. Mas eu escolhia a ele e deixava-o ao marido. E ele sentiu tanta força e tanta coragem que nunca o tinha provocado, nem enfim, nada dizendo daquilo que ele dizia. Era sim, sim, sim. E ele disse, bem, então digamos que vais 2 vezes por semana. Eu voltei a sorrir e digo assim, se não te importas, 3 vezes. E o sorriso, a voz macia, a postura serena, sem forçar, porque quando nós somos forçados, seja o que for, isso dá luta, e sem forçar, então está bem, digamos que vais 3 vezes por semana.
mas arranja quem fique com a filha. Ok. E graças a esta luta, queridos irmãos, na conquista da paz interior que eu precisava para não morrer, eu estou hoje aqui. E esta conquista nós precisamos de a desenvolver, de a ativar em nós. Precisamos de ter a consciência de que a paz social depende de cada um de nós também, de que a paz ambiental depende de nós também, de que a nossa paz interior depende do nosso trabalho também na conquista desta paz. Porque a vida é uma luta. Até para nascer a gente luta para sair de dentro da barriguinha da nossa mãe. Uma luta, um esforço que a gente faz para sair, para ir em busca da luz. Então, para ir em busca da luz que nos ilumina o caminho interior, nós precisamos também de músculos na alma, vontade, no nosso querer. Nesta hora, portanto, somos já mais de 7 bilhões de seres encarnados. No tempo de Jesus, segundo as estatísticas da época, éramos 260 milhões. Quando surgiu a doutrina espírita, já havia 1 bilhão de pessoas. Em 1960, o número cresceu para 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. Hoje somos 7 bilhões. Isto não nos diz nada. Não nos diz nada. Que a criação é contínua. Se no tempo de Jesus nós éramos 260 milhões, então agora somos 7 bilhões. Como é? Dá para pensar. Quantos espíritos existem em torno da Terra aguardando para reencarnar? E nós aí vamos ter com o nosso querido Emmanuel, que tanto nos esclarece, e ele diz-nos que são 20 bilhões de almas em espera. Uau! Mulheres, preparem-se. É preciso que hajam barriguinhas para trazer para o mundo gente que está do lado de lá, que está aqui à nossa volta, ansiando. Quer nascer, eu quero nascer. Porque amanhã nós vamos desencarnar e nós vamos preencher este número. Já não serão 2 bilhões, seremos nós todos que aqui estamos e muitos mais. Vamos para o lado de lá e agora? Onde é que está aí uma mulher que me queira receber? Onde é que está aí um pai que queira contribuir para a construção do meu corpo físico? A vida está difícil, as pessoas se retraem a ter mais filhos, é óbvio. Precisamos de criar condições para que a sociedade possa receber mais crianças. Somos um país envelhecido, o governo fala disto, daqui a pouco não há dinheiro para pagar aos reformados, porque há mais gente a receber reforma do que há gente a produzir e a pagar impostos. Então, a consciência cósmica precisa de ser entendida e compreendida por cada um de nós. As religiões têm tudo para se unirem, mas que querem os seus dirigentes? Esforçam-se, por acaso, os dirigentes religiosos para a união de todos os religiosos do mundo, das mais variadas religiões que existem? O nosso querido Francisco, lá no Vaticano, aquele homem fantástico, tem uma coragem excepcional, enfrenta os seus inimigos dentro da própria Igreja. É um homem que tem uma visão alargada do mundo e das necessidades do mundo. E ele bem faz o apelo, não é? Às sociedades, para que possam trabalhar por um mundo melhor e para que possam vir mais crianças ao mundo. Estão nascendo menos crianças do que aquelas que estão morrendo. Há uma minoria que pretende exatamente com o seu trabalho silencioso, como por exemplo nós, unir e aproximar todos do ideal comum, que é o amor fraterno, como o Papa Francisco. Mas as grandes maiorias lutam pelo separatismo, criando situações que dividem cada vez mais, criando conflitos que vão dizimando multidões. As religiões, se assim entenderem os seus dirigentes, poderão trabalhar para a paz entre todos os povos.
Mas até hoje o que mais se tem visto, mesmo entre nós espíritas, é o divisionismo, criando muros entre todos. Mesmo todas as outras religiões estão na mesma situação. Porque cada uma puxa a brasa à sua sardinha. Deus, o Deus em que eu acredito, é muito melhor que o daquele. O daquele não tem tanto poder. O meu, sim. Eu tenho mais capacidade de me chegar a ele do que o teu Deus. E assim nós vivemos numa guerra surda entre religiões. Um só rebanho, um só pastor. Mas, na verdade, ninguém quer que o seu rebanho seja guiado pelo pastor dos outros. É óbvio que ninguém quer que o seu rebanho seja guiado pelo pastor dos outros. No dia em que houver uma consciência lúcida de que o Deus único, daquele, do outro e de mais o outro, é o mesmo Deus, os homens se unirão e que nós somos corpos, fazemos parte de uma grande e de uma imensa família universal. A paz não está fora de nós. Se tornou pessoas pacíficas, se formos pessoas pacíficas, a paz se desenvolve em nós. Os grandes seres que passaram na Terra eram pacifistas, mas nenhum, queridos irmãos, ensinou qualquer religião. Eles ensinaram religiosidade, o sentimento de religião, mas não a religião. Nenhum destes homens que nós trouxemos aqui, e mulheres, ainda hoje vimos na televisão esta mulher da blusinha amarela, uma revolucionária em Mianmar, lá onde está o nosso Papa Francisco agora, conclamando a paz, a concórdia entre os seres. E esta mulher sofreu tortura e prisão, até que o mundo livre conseguiu que lhe fosse concedida a liberdade. E vemos todos estes homens aí, muitos mais existem, extraordinários, para nos trazerem, cada um deles à sua dimensão, a sua mensagem de paz. Os homens inventaram a religião. A religiosidade é a essência. Mas, infelizmente, temos que admitir que foram os que se dizem cristãos que mais violência criaram. E o pior foi que essa violência foi criada em nome do Príncipe da Paz. E nós fazemos uma viagem ao passado e lembramos a época da Inquisição. E lembramos que nessa época da Inquisição, no nosso país, foram só 300 anos de perseguição, de tortura, de morte, de alienação da nossa liberdade de pensar. Então, queridos irmãos, lembramos que a educação para a paz começa na infância, mas vemos depois os desenhos animados com todo o potencial de violência. E vem a música como que do Atirei o Pau ao Gato, horrível, pobre gato. E as histórias do Capuchinho Vermelho, em que o lobo come a vovozinha, depois vem o caçador e mata o lobo, e tudo num clima de conflito e maldade. As crianças começam logo, na infância, a terem o contacto com a violência. O lobo atrai o capuchinho, come a vovozinha, engana o capuchinho, um problemão ali. E tudo isto contado às nossas crianças, sem lhe trazer a dimensão cósmica da fraternidade, do amor entre os animais. E eu já sei a canção do Pau ao Gato com outro poema. Não atira o pau ao gato, porque isso não se faz. Jesus Cristo nos ensina a amar os animais. Completamente diferente da outra. Vemos nas escolas estudar-se os grandes matadores, os generais da história, mas não se estudam as grandes almas, essas grandes almas nobres que procuraram espalhar a paz e viveram e morreram pela paz. Temos todos nós o dever de criar campanhas e movimentos de paz, de partilhar e participar de outras tantas, para que a paz possa acontecer pela vontade de cada um, que já entendeu o seu valor e o seu poder, pois na vivência da paz interior sentimos-nos seguros, tranquilos e felizes. Jesus
fez a apologia da paz no Sermão da Montanha, é seu convite para todos nós. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Cada um de nós é o construtor da paz. Eu sou a paz, tu és a paz, nós somos a paz. E este desenho do menino com a pomba, símbolo da paz, é uma pintura de Picasso que eu vos ofereço na noite de hoje. Terminamos aqui o nosso trabalho com um poema. Tenho a impressão que deixei ficar aí em cima o poema. Falemos de paz. Falemos de poesia, não de guerra. Criemos poetas e não guerreiros. Espalhemos a paz por toda a terra, a fraternidade nos prisioneiros. Declamemos poesia sobre a serra, explodamos poemas e não morteiros. Vamos dar amor e perdão a quem erra, nos batalhões do bem-fazer, os primeiros. Falemos de amor, qual joia num cofre. Quem o tiver tem a chave da estrofe. Falemos de poesia, não de guerra. Olhemos para o céu e o universo, sem rimar guerra e paz no mesmo verso. Queridos irmãos, que Jesus seja connosco. Que a paz seja entre nós. Que possamos, não esqueçam, todos os dias, um pensamento pela paz. Milhões de irmãos nossos, aqui, na velha Europa, acreditaram que encontrariam um teto, um trabalho, pão, segurança. Mentira. Mentira. Quando começaram a aparecer as primeiras grandes vítimas dessas catástrofes bélicas, lá no Extremo Oriente e em África e no Médio Oriente, os barcos abarrotados de gente tentando fugir à fome, ao conflito, à perseguição, à morte, todos nos apiedamos, todos choramos, todos suplicamos aos céus socorros para eles. Os que conseguiram salvar-se, e foram milhões, estão a abarrotar, não sabemos onde, porque já passou a notícia, já não interessa, cansou, estamos fartos de ver as imagens e ouvir coisas sobre aquela gente. Fecha-se a cortina e acabou, não há mais nada para dizer sobre eles. Nunca mais tivemos notícia daquela gente. Onde está aquela gente? Fugiram dos seus países, que atravessaram o oceano, 1000 perigos, e não encontraram nada. Encontraram um mundo deserto de amor e de atitude, de compreensão, de fraternidade e de solidariedade. Construamos nós, se tivermos coragem para isso. Se tivermos coragem para isso. Se tivermos disponibilidade interior para isso. Porque cada um de nós é chamado a esse trabalho, à realização desta realidade cósmica. Nós não somos terrenos, nós somos extraterrenos. Nós viemos do cosmos distante e para o cosmos nós nos voltaremos. Estamos apenas de passagem, aprendendo a viver como irmãos, aprendendo a dilatar o nosso coração para que nele caiba todo o mundo ao qual nós tivermos acesso, das suas dores, das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus ideais. Todo o mundo sonha, com certeza. Porque quando nós deixamos de sonhar e quando nós deixamos de ser crianças interiormente, nós já morremos. Somos estrelas apagadas num universo imenso, cheio de vida. É Natal. E o Natal pede-nos silêncio interior. Esqueçamos o barulho das luzes das montras. Esqueçamo-nos dos shoppings a abarrotar de gente, a comprar o que não precisam, porque até têm demais. Meus netos estiveram mais velhos, estiveram na Índia por 2 vezes durante o ano. Quando regressaram a primeira vez, eles disseram para a mãe: mãe, que coisa, a casa tem tanta coisa, está tão cheia. Eu venho de um país em que as casas não têm nada. Uma esteira no chão, uma malga para se comer o arroz e pouco mais. E a gente sente aqui, a casa está cheia, quase que não há espaço para nós. E é verdade, nós temos de sobra tanto e queremos mais, e mais,
e tudo deixamos. Morreu hoje o homem mais rico de Portugal. Que obra assistencial aquele senhor construiu? É uma análise, não é uma crítica. Que obra assistencial? Um dos homens mais ricos. Ele não foi o único mais rico. Um dos homens mais ricos de Portugal. O que é que ele semeou em favor do próximo mais carenciado? Principalmente os seus empregados, que eu sei que ganhavam tão mal e que eram tão explorados nas horas de trabalho excedente e que não eram compensados. Pensemos. Temos quanto precisamos. Não precisamos de mais. O que tivermos em excesso está fazendo falta a outrem. É Natal. Ele, o menino, não teve onde se acolher. Não teve os olhares do mundo sobre ele. Naquela hora, sua mãe estava sozinha com seu companheiro, o velho José. Os anjos cantavam. Queridos amigos, vamos sintonizar lá, na distante Belém, e lá junto àquela gruta que dizem que ali nasceu Jesus. Um dia eu gostaria de ir lá, se não for em corpo físico, porque a idade também já não permite-me grandes viagens. A primeira coisa que eu irei, quando me soltar do corpo, Jerusalém, Belém, fazer o caminho que Jesus percorreu. Anseio fazer isso. E se não for em corpo físico, será em corpo espiritual. Que nós temos essa possibilidade. E o sonhar não custa. Sonhemos por um mundo melhor. E sintamos que esse extraordinário ser, que nós não sabemos de que distâncias ele veio para se corporificar entre nós e nos deixar um legado espiritual tão grande com os convites que nos fez. E pagou tão caro. Ele pagou caro pelo que falou, pelo que fez, pelas dores que aliviou, pelas chagas que fez curar, pelos surdos, pelos cegos, pelos paralíticos. Ele pagou por todo o amor que dispensou aos homens da sua época e de todos os tempos. Sonhemos que neste tempo, até à Noite Santa, no convívio que tivermos com os nossos amados, familiares, filhos, netos ou amigos, onde estivermos, Ele tem um lugar à nossa mesa. Façamos uma prece. Se nunca fazemos uma prece na hora do alimento, naquela noite, façamos uma prece e convidemo-lo a estar connosco. Coloquemos uma cadeira à nossa mesa para Ele, Senhor, para Ti, meu convidado especial. Pelo menos uma noite no ano, Ele seja o nosso convidado especial. Mesmo que a família não ache graça ou faça troça, não tem problema. Os meus netos, ao princípio também, não achavam muita graça eu dizer: ninguém começa a comer sem fazermos uma prece. Agora já são eles a dizerem: avó, não vamos fazer a prece? Sim, filhos, vamos fazer a prece. Silêncio e oremos. É tão importante isto. Uma santa noite de Natal, um tempo de reflexão que vos deixo aqui e que no próximo ano nos possamos encontrar e falar de outra maneira, com mais paz, com mais alegria. A música de fundo que temos estado a ouvir e que eu peço ao nosso irmão que ponha um pouco mais alta é exatamente para nos ajudar a entender que diante de uma situação tão difícil que esta família estava vivendo, eles cantaram esta canção lindíssima, que é a canção que identifica a Áustria e a ocupação pelos alemães. Edelweiss. Enquanto a música toca, vamos fazendo a nossa prece.